Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um Desk na Prática e hoje eu vou mostrar para vocês como o Desk Manager pode te ajudar a fazer gestão de projetos pela ferramenta. E é isso mesmo, o Desk ele é uma solução de controle de chamados e gestão de atendimentos, né? Mas ao longo dos anos que nós temos a plataforma aí funcionando, alguns clientes começaram a pedir uma forma de fazer gestão de projetos também, porque às vezes a operação ela precisa, no decorrer do dia a dia, criar um projeto, gerenciar um projeto, controlar as atividades que vão acontecer em relação a esse projeto. Então, para isso, a gente criou um aplicativo de projetos, na verdade, um aplicativo de tarefas, e transformamos ele num aplicativo para você fazer gestão de projetos. O app de tarefas e gestão de projetos do Desk, ele usa o conceito Kanban. Então, realmente, é uma gestão muito mais simplificada, onde você cria o projeto, as atividades que vão acontecer, os prazos, alertas e vai evoluindo com o andamento desse projeto. Não é um método de gestão de projetos mais complexo, onde você tem custos de projeto, cronograma e toda uma série de detalhes mais complexos aí que você precisa fazer. Mas já ajuda muito a fazer um controle básico aí de um projeto que você precisa gerenciar. Vamos ver na prática como isso vai funcionar? Então vamos lá. Estou aqui no app de tarefas, tá? E aí o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu preciso cadastrar esse meu projeto novo. Então eu venho aqui no menu lateral do Desk, cadastro, projetos. Os outros aplicativos, só para você saber como você acessa o app de tarefas, você clica aqui, né? App de tarefas, você vai cair nesse carinha aqui. Então vamos criar um projeto novo. Vou chamar esse projeto aqui de implantação de novo servidor. No cadastro desse projeto, eu faço uma breve descrição, só para explicar do que se trata esse projeto. Então, implantação de novo servidor de dados na rede da Desk Manager, por exemplo. Estou criando um exemplo bem simples. Eu tenho um limite de 500 caracteres aí para você cadastrar a descrição desse projeto. Depois eu venho nos operadores. Quem são esses operadores? São as pessoas que vão participar desse projeto, que vão executar atividades dentro do projeto, que vão ter acesso ao detalhamento desse projeto, podem ser mencionadas dentro desse projeto. Então, todos os operadores dentro aí do Desk Manager que você tem, que vão estar relacionados a esse projeto aqui que a gente está configurando. Então, vou colocar aqui, ó, o Rafael, o Felipe e o Paulo aqui da nossa equipe como membros desse projeto, participantes desse projeto. Um projeto também pode ser vinculado a um cliente. Então, se você usa, por exemplo, o Desk Manager para gestão de atendimentos internos da sua empresa, pode ser uma unidade de negócio. Se você usa, por exemplo, o Desk Manager para fazer gestão de atendimentos de prestação de serviços, às vezes sua empresa é de outsourcing, aí você pode colocar o seu cliente aqui para quem esse projeto vai ser realizado. Nesse caso aqui é um projeto interno para a Desk que a gente vai fazer. Tenho aqui etapas. Eu posso falar se o projeto já está concluído ou não, mas na verdade é um projeto novo, então ele não vai estar concluído. Depois eu venho aqui na aba de status. O que são os status? São as etapas que as atividades do meu projeto vão passar até eu saber que tudo foi completado. Aqui a gente está usando o conceito Kanban, então por padrão o Kanban tem aquelas etapas tem a etapa backlog, to do, doing e done. Ou seja, atividades que eu tenho na minha lista grande de coisas para fazer relacionadas a esse projeto. A lista de to do é o que eu já tenho que fazer agora, que já preciso começar. A doing é a que já está em andamento, as tarefas que eu já estou realizando, tudo que eu já estou trabalhando agora. E o done é o que eu já completei, o que eu já concluí aí de atividades relacionadas a esse projeto. Aqui a gente sugere o conceito Kanban, usando esse conceito padrão aí do Kanban, mas você pode criar outras etapas de projeto, você pode modificar esses status, você pode renomear, mudar a cor da coluna, vocês vão entender como essa cor vai ficar. Então toda essa parte é configurável de acordo com a sua necessidade, com o cenário desse projeto que você vai configurar. Tá bom? Nesse caso aqui, vamos usar o mais simples, vamos usar o que já está. Depois eu tenho a opção de labels. O que são as labels? São rótulos que você vai adicionar nos cards. Às vezes é um rótulo que você quer dar um destaque maior, uma atividade que foi vinculada àquele projeto. Então você cria esses labels que você vai usar no decorrer da gestão desse projeto aí que você vai configurar. Então vamos criar um label simples aqui. Dentro das atividades dos meus projetos, eu quero poder falar qual atividade é prioridade alta. E aí eu vou lá e vinculo uma cor para identificar essa prioridade alta para mim como vermelha, por exemplo, certo? Posso criar outros labels, não tem problema, a gente vem aqui e coloca prioridade baixa. E aí eu coloco outra corzinha aqui para esse label trabalhar, beleza? Por último, dentro do projeto, a gente pode compartilhar esse projeto até mesmo com um solicitante, com um usuário final que faz parte da minha base de usuários. Então, às vezes é um projeto que um diretor precisa acompanhar, ele pode visualizar esse projeto no portal do cliente. Às vezes é um projeto que um cliente seu quer acompanhar, então ele tem acesso a esse projeto dentro do portal do cliente dele, onde ele usa para abrir os chamados com a sua operação, ele pode consultar o projeto também. Vamos colocar aqui o Rafael
como membro para acompanhar esse projeto aí lá em background, depois como usuário final. Legal, cadastrei o projeto, agora eu tenho os detalhes dele, quem é o cliente vinculado, os operadores associados a esse projeto, tudo isso. Agora vamos trabalhar para criar as atividades que estão envolvidas nesse projeto. Então eu clico aqui, eu posso clicar com o botão direito no projeto, visualizar quadro de projetos, onde eu vou visualizar as etapas do meu Kanban que eu construí. E aí, primeiro de tudo, eu vou colocar tudo que eu tenho de atividades relacionadas a esse projeto, tudo aquilo que está no meu backlog para fazer. E nesse backlog eu posso já delegar quem são as pessoas que devem executar cada uma dessas atividades. Então, por exemplo, dentro da implantação do servidor, eu quero que o Paulo seja o cara que faça o backup do servidor atual. Então eu vou criar uma atividade chamada backup do servidor atual, e aí eu vou colocar aqui, realizar backup dos dados presentes no servidor atual. Dentro da criação dessa atividade do Paulo, eu posso colocar quando que eu espero que ele comece essa atividade. Então eu espero que ele comece essa atividade na segunda-feira que vem, a partir das 9 horas da manhã. E eu vou dar um prazo, por exemplo, de uma semana para ele terminar. 13, eu quero que ele termine até às 18 horas. Então eu venho aqui e falo quando que eu quero que o Paulo finalize essa atividade de backup. Dentro da tarefa, eu também posso colocar checklists, ou seja, subatividades que eu vou vinculando a esse card principal que eu estou criando. Então, para o Paulo fazer um backup do servidor, ele precisa comprar, né, um HD externo, por exemplo, e ele precisa fazer o teste do backup assim que ele copiar esses dados, né? E fazer um teste de restauração também. Então vamos chamar não de teste de backup, mas validação, por exemplo, dos dados. Vou mudar aqui. Vamos chamar de validação dos dados backupeados e um teste de restore para ter certeza que o backup ele vai acontecer da forma que eu quero. Então eu criei 3 itens do checklist que o Paulo precisa completar para finalizar essa atividade de backup do servidor. Eu tenho uma área de alertas, onde você pode configurar um alerta para quando essa atividade estiver vencida, para quando ela estiver próxima de vencer o prazo que eu desenhei lá. Esses alertas eles podem ser disparados via e-mail. No Desk a gente tem a opção de disparar esses alertas por SMS. Eu também posso criar um invite no Google Calendar ou um evento no Outlook para facilitar a gestão dessa atividade que eu estou delegando para o meu analista. Eu também tenho a possibilidade de anexar arquivos dentro dessa atividade do projeto. Então, às vezes eu posso anexar uma documentação do servidor, eu posso do servidor atual, enfim, eu posso trabalhar de maneira bem legal. Criei a etapa do projeto, essa é uma das atividades relacionadas a esse projeto. Agora ela aparece aqui na lista do meu backlog das coisas para fazer. Vamos criar mais uma. Além do backup do servidor atual, eu preciso que o Felipe Jesus faça a formatação do servidor depois de backupeado. E aí eu vou escrever aqui, realizar a formatação no servidor que foi backupeado pelo Paulo. E aí depois, como eu pedi para o Paulo terminar a tarefa no dia 13, eu quero que o Jesus execute essa atividade no dia 16. Vou falar que ele tem das 9 horas da manhã e eu vou pedir para ele terminar no dia seguinte, no máximo no dia seguinte até as 18 horas. Então, quero dar 2 dias aí para ele fazer essa formatação. Nessa formatação, o que ele precisa fazer de checklist? Então, vou colocar aqui que ele precisa formatar o servidor, ele precisa atualizar o novo servidor via Windows Update e ele precisa configurar um novo servidor na rede. Tá colocando 3 itens básicos aqui, dando um prazo, poderia configurar alertas, anexar arquivo e tudo mais. Criei mais uma atividade no meu backlog para fazer. Vamos criar agora a terceira, implantação do novo servidor. Então eu vou colocar aqui que quem vai fazer essa tarefa é o Rafael, implantar um novo servidor que foi formatado. E aí eu quero que o Rafael execute, por exemplo, essa atividade no dia 18. Ele precisa começar no dia 18 às 9 horas da manhã e ele precisa terminar até sexta-feira, dia 20, às 18 horas da noite. E nesse checklist eu preciso que ele configure o servidor na rede, restaure arquivos backupeados. Eu preciso que ele faça
uma configuração adicional, configuração de regras de acesso novas de acesso aos dados. Então eu vou e crio o checklist também do Rafael para executar. Então eu tenho aqui 3 atividades básicas relacionadas a esse projeto de implantação do servidor. Legal. E aí, por exemplo, agora, o que eu quero que já seja executado? Eu preciso que o Paulo execute o backup. Eu arrasto aqui para o to do. Então eu tenho 2 listas no meu backlog e tem 2 atividades no meu backlog e eu tenho uma atividade para o Paulo executar agora que já está na lista do to-do deles, né? Todo mundo que pertence ao projeto, quando acessar o app de tarefas, ele vai visualizar as atividades delegadas a eles dentro desse projeto. E aí quando o Paulo acessar o Desk Manager dele, ele tem lá uma tarefa de backup do servidor no nome dele para ele fazer. E aí o que ele vai fazer? Conforme o Paulo vai trabalhando, ele vai arrastar para Doing, e ele vai começar a executar essa atividade. Então ele vai falar, vamos colocar aqui, ó. Ele vai, nessa atividade, ele vai colocando assim, ele vai dando notas, como se ele estivesse fazendo um diário de bordo dessa atividade do projeto que ele é responsável por executar. Então ele vai colocando aqui, backup da unidade C, realizado, e ele coloca uma nota, backup da unidade D, realizado, e ele vai colocando essa nota dentro da atividade, porque quem entrar na atividade consegue ver esse histórico de atualizações que o Paulo foi colocando. Então ele já comprou o HD externo, ele já começou a fazer os backups, e aí ele pode usar, nós temos um recurso muito legal dentro das tarefas de cada projeto, que é usar o arroba para mencionar alguma coisa. Então, por exemplo, o Rafael é o líder do projeto, e o Paulo pode vincular aqui, arroba Rafael, fiz o backup de todos os dados e farei a validação hoje mesmo. Só se ele quiser dar um acompanhamento. Por que ele usou mencionar? Quando ele menciona uma pessoa, além do Rafael ter acesso a essa nota que eu coloquei dentro da atividade, quando ele abrir a atividade do projeto, ele também recebe um e-mail com esse comentário. Então a sua equipe pode se comunicar usando os arrobas, para mencionar as pessoas que precisam ser comunicadas conforme o andamento de cada atividade do projeto. Então essa parte é muito legal. E aí conforme o Paulo vai trabalhando, beleza, ele vai preenchendo aqui os checklists e tudo mais. Suponhamos que o Paulo já finalizou todo o trabalho dessa atividade, ele já concluiu tudo, testou o backup, ele vai colocar aqui backup testado, tudo ok, formatação, backup, todo o trabalho backup foi finalizado. E aí ele coloca essa nota aqui para finalizar o histórico dessa atividade que ele executou, salvou. E aí o que o Paulo vai fazer? Essa tarefa que estava sob responsabilidade dele, ele vai arrastar como uma atividade concluída, por exemplo. E ele finalizou esse meu projeto. E aí o Felipe Jesus, que é o cara que tem que fazer a formatação do servidor atual, eu vou arrastar aqui para o to do. Quando ele entrar, ele arrasta para o doing e ele vai fazendo a mesma coisa. Ele vai atualizando o projeto, ele vai mencionando pessoas nos comentários, ele vai dando referência de como está o andamento de cada atividade dele que ele executou. E aí, por fim, você começa a fazer uma gestão legal desse projeto usando o método simplificado de Kanban que o Desk te fornece. E aí uma parte bacana que nós temos. Legal, Rafael, mas só olhar o projeto para mim não adianta mais. Eu quero ver um cronograma a longo prazo das atividades, qual é o meu planejamento para completar esse projeto. Nós criamos o diagrama de Gantt, que ele vai te mostrar mais ou menos aí as atividades que eu tenho para realizar. Nesse projeto só tenho 3, então é uma coisa mais simples de fazer, mas quando você tem muitas atividades, é um projeto mais a longo prazo, aí o cronograma, o diagrama de Gantt, ele tem a sua vantagem para você visualizar aí como que é a projeção, para completar cada uma dessas tarefas aí que a minha equipe está delegada para executar dentro desse projeto. Então o diagrama de Gantt é muito legal também para você fazer esse tipo de análise, para ter esse vislumbre a longo prazo aí do trabalho do projeto, do cronograma desse projeto. Legal? Fora tudo isso, nós temos também a opção de criar um relatório. Então eu posso criar um report desse projeto. Então eu venho aqui, quero construir um relatório das tarefas. Então eu quero colocar report, projeto de implantação do novo servidor. Esse é um tipo de relatório de tarefas. E aí eu venho aqui nas colunas e coloco quais informações das atividades do projeto eu quero trazer. Então, eu vou colocar aqui o nome do projeto, eu vou colocar o nome da atividade.
Vamos colocar aqui tarefa, por exemplo. A descrição, vamos colocar o título da tarefa, né? A descrição da tarefa. Como que está o andamento dessa tarefa, porcentagem de conclusão dela. Posso pegar e adicionar mais colunas, por exemplo. Ó, vamos pegar aqui a data de vencimento dessa atividade, se ela está atrasada ou não. Vou fazer uma coisa bem simples só para mostrar para vocês. Então, eu vou colocando várias informações, e aí como eu estou criando um reporte de um projeto específico, eu preciso colocar aqui um filtro, né? Projeto, nome do projeto, contém as palavras implantação de novo servidor. Tá? Esse é o filtro que eu quero. O relatório eu posso programar do report para receber um report semanal desse projeto. Então eu venho aqui e programo para receber, por exemplo, toda segunda-feira às 10 horas da manhã um andamento das atividades desse projeto e venho aqui no e-mail e configuro para quem eu quero mandar. Segue report semanal do projeto de implantação do novo servidor. E aí esse report aqui eu vou mandar para o Rafael, que é o líder do projeto. Tenho esse projeto aqui criado, o Rafael vai receber ele por e-mail, esse relatório, mas eu também posso visualizá-lo por aqui, na impressão detalhada desse report. Então vamos colocar aqui, por exemplo, vou colocar em qualquer lugar só para mostrar para vocês. E vamos abrir esse relatório para eu ver como é que está o andamento. E aí eu tenho aqui, ó, nome do projeto, o título das tarefas, a descrição, né, das atividades, se já foram concluídas, se estão atrasadas ou não, aquilo que eu configurei. Então, essa é uma forma bem legal de você realizar uma gestão desse projeto também usando os reportes que o relatório pode te fornecer. Então, esse app de tarefas pode ajudar muito a sua operação a pegar pequenos projetos, a gerenciar pequenos projetos e controlar as atividades, controlar o cronograma, saber o que está atrasado, o que não está atrasado. Então, assim, é uma vantagem muito grande usar isso também de uma maneira legal dentro do Desk Manager. É apartado dos chamados, então um projeto é um projeto, um chamado é um chamado. Estamos fazendo alguns trabalhos para poder ter mais vínculos, a partir de um chamado criar um projeto. São melhorias aí que a gente vai implementar. Uma das coisas que vai sair dentro desse trimestre agora é você poder informar quantas horas cada operador gastou dentro de cada uma das atividades do projeto para você mensurar tempo de execução, horas gastas aí trabalhadas dentro desse projeto. Então são coisas legais, é um aplicativo que a gente está evoluindo bastante e eu acredito que vocês vão gostar. Tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado e consultem os outros vídeos do Desk na Prática. Fique à vontade para falar com a nossa equipe de suporte se ficar com alguma dúvida. Entre em contato com a gente está aqui para te ajudar. Valeu? Um abração. Tchau, tchau.